Colocando para gravar. Deixa eu colocar para gravar aqui. E compartilhar a tela. Vamos lá, meus queridos. Nós vamos ver, lembrando para vocês que eu estou na frente A, no capítulo 2. E, mais uma vez, Ana Júlia, por favor, comece lendo para nós a Rússia no final do século XIX, fazendo um favor. Até o 2. A Rússia no final do século XIX. Como é que fala isso? Czarismo. Czarismo. Governo liderado por um czar, termo originário do título César. César. Cedido a diversos imperadores romanos. Césares. Líderes autoritários que muito se pareciam com os reis absolutistas. Ligação com a nobreza, benefício de uma pequena camada social sustentada com luxo e fartura. População de maioria camponesa, vivendo em grande miséria e pagamento de pesados impostos. Alerta ao governo russo por conta da onda liberal, que começou a varrer a Europa a partir do século XVIII. Inspiração da elite intelectual nos ideais de caráter iluminista e nas revoluções burguesas, exigindo o fim do cesarismo. Mistura de repressão militar com algumas medidas que agradavam o povo. Afastamento da Rússia dos rumos da industrialização que se seguia nos demais países europeus. Dependência industrial junto à França e à Inglaterra. Pessoal, então, falar da Rússia é falar de um território atual que ocupa 1/12 do planeta. Ou seja, a cada 12 pedaços de terra, um está na Rússia. Outro ponto muito curioso sobre a Rússia é o país de uma história riquíssima. E no século XIX isso não era diferente. Ano passado, vocês estudaram com a Mayara a chamada Era das Revoluções, o período que pegava lá da Revolução Francesa de 1789 até as revoluções liberais que varreram a Europa em 1848. Podemos dizer que essa onda de revoluções que ia varrendo a Europa, quando ela chegava na Rússia, ela tomava aquela pancada que ela parava por ali mesmo. E na Rússia, as ideias liberais não tiveram um campo muito fértil por conta da ação dos czares. Czar e imperador é a mesma coisa, que eram reis com muito poder, que barravam essas transformações liberais que ocorriam no resto do continente europeu. E, para piorar a situação da população, você tem uma situação contraditória. Qual é essa situação contraditória? Mais de 80% da população russa, no final do 19 e no início do 20, era formado por camponeses, estavam morando na zona rural, e grande parte dessa mesma população passava fome. Logo, isso mostra, as péssimas condições políticas existentes na Rússia do final do 19 e do início do século 20. Quando eu falo 19, 20, eu estou falando aqui dos séculos. E aí, pessoal, a gente tem, outra contradição na Rússia. Eu até peguei esse livro aqui, Crime e Castigo, de Fyodor Dostoiévski, escritor russo do século XIX. Um país com mais de 80% de sua população analfabeta produziu alguns dos maiores nomes da literatura mundial no século XIX. Um deles é o próprio Dostoiévski, escritor dessa obra. Você tem Fyodor Dostoiévski, Leon Tolstói, George Gogol. Então, são nomes assim que deixaram obras. Isso. Vou mandar assim, Alice. Só agora que eu vi a sua
sua mensagem aqui no bate-papo e mandarei sim, tá bom? Meninos, nomes que ganharam fama na literatura mundial. Um escritor russo traduzido para o português. São línguas assim completamente diferentes. E lido em idiomas diversos. Isso acaba por demonstrar a contradição presente nesta sociedade. Contradição esta que acabou levando à revolução. Revolução que já havia sido tentada em 1905. Fruto dessa condição de miséria, fome, autoritarismo, falta de liberdade política. E se a gente for analisar a Rússia até os dias de hoje, gente, você vê um autoritarismo muito forte. Só para vocês terem uma ideia, o Vladimir Putin, que é o presidente russo, ele está no poder desde 1998. E aí você pode me perguntar, Flávio, como ele consegue? Ele vai fazendo manobras políticas para se perpetuar no cargo. Como? Em 1998, ele foi eleito presidente russo. E aí ele é eleito para um mandato de 5 anos. Ao final do mandato, ele aprova a medida da reeleição e aumenta o mandato de 5 para 6 anos. Quando termina o mandato de presidente dele, ele manda para o Congresso que aprova a lei de maior obtenção de poderes para um primeiro-ministro. Porque a Rússia é um regime semipresidencialista. Ela tem um presidente, ela tem um primeiro-ministro. Quando ele está no cargo de presidente, ele aumenta os poderes do presidente. Quando ele está no cargo de primeiro-ministro, ele aumenta os poderes de primeiro-ministro e assim ele vai se intercalando no poder desde 1998. E é um governante extremamente autoritário. Deixa eu ver, né? Exatamente, Ana. Ele é muito esperto, uma esperteza que conjuga, que mistura um autoritarismo para permanecer no poder, fruto dessa tradição histórica dos russos serem autoritários. Você encontra isso nas origens da formação do território da Grande Rússia, lá no século XVI, com Ivan o Terrível, o czar Ivan, né, que enlouqueceu ao final, já lá pelos 30 e poucos anos, depois que perdeu a mulher, ficou doido de pedra. Mas ele que faz a unificação de várias regiões que até hoje pertencem ao governo russo, né? Centralizados no poder de Moscou. E esse caso da história russa não vem ao caso aqui agora. Entretanto, o que vale a pena nós entendermos é a situação russa no final do século XIX e no início do século XX. E, meninos, algumas coisas como eleições, como separação da igreja como Estado, a Rússia ainda não tinha feito, não fazia ou regularmente no final do século XIX. E isso acaba estourando numa enorme crise. Pessoal, deixa eu descendo aqui. Lembrando, né, como me perguntaram, mandarei essa folha assim que a aula acabar para vocês, ok? Deixa eu ver aqui. Gente, quando eu não respondo, se eu não vejo bate-papo, é porque não deu para visualizar. Vamos continuar aqui. Ana, lê para nós, fazendo um favor, até Domingo Sangrento de 1905. O ensaio geral, Revolução de 1905. Derrota russa na Guerra Russo-Japonesa, 1904 a 1905. E humilhação para os derrotados. Rússia, endividamento, corte parasitária e exército mal preparado. Japão, reformas liberais e modernizantes.
benéficas à indústria, à economia e logo ao seu exército. Grave crise de fome na Rússia em 1904. Aliança entre camponeses, operários e elites intelectuais. Reaquecendo as discussões políticas no país. Tomada das principais cidades russas por multidões, que por meio de protestos e greves chamavam contra o autoritarismo do governo. Até aqui. Bom, em primeiro lugar, Guerra Russo-Japonesa. Essa guerra era uma guerra de motivação imperialista, no qual os japoneses tomaram o território da Manchúria, uma ilha no extremo oriente. Se eu não me engano, a Manchúria é um território japonês até os dias de hoje. Uma outra coisa que essa guerra russo-japonesa marca é a derrota de um país europeu para um país asiático, pela primeira vez na história da humanidade. Flávia, a Rússia europeia, politicamente, ela é europeia. Que nem eu falei com vocês em outro momento, né? A Europa se estende até a cadeia chamada dos Montes Urais, na própria Rússia, né? Então, o que passa dos Montes Urais para oeste é Europa e dos Montes Urais para leste é Ásia. Entretanto, só que a parte asiática da Rússia é tão fria e tão pouco habitada, região que pega a Sibéria e outros mais, é tão pouco habitada que convém se chamar, dentro da geopolítica, convém se falar que a Rússia está na Europa. As competições, ela disputa as competições europeias, como Eurocopa e outras mais. Então, a gente tem um país, sim, europeu, a maioria da sua população concentrada na Europa. Outro ponto de fundamental importância, meninos, é essa grave crise gerada por essa derrota. Essa grave crise gera fome, gera miséria, gera insatisfação. E o que acontece em 1905 é chamado de ensaio geral da Revolução. Deixa eu ver se eu consigo colocar no bate-papo. Tem hora que eu não consigo visualizar o bate-papo, gente. Por que é chamada de ensaio geral? Porque deu experiência que foi usada na Revolução de 1917. Só que, em 1905, os, podemos dizer, revolucionários não tinham força para tomar o poder ainda. O czar era poderoso o suficiente para se proteger dessas rebeliões contra o seu próprio governo. O czar, o imperador era forte o suficiente, tinha apoio das forças armadas para garantir esta proteção. Sendo que a situação fica pior ainda no movimento chamado Domingo Sangrento de 1905. Ana Júlia, lê para nós, fazendo favor, até 3, a Primeira Guerra e a Revolução de 1917, fazendo favor. Domingo Sangrento de 1905. Manifestação pacífica ocorrida em São Petersburgo, na qual um grupo de manifestantes foi surpreendido pela guarda imperial que atirou contra os manifestantes. Forte comoção popular, usada pela oposição para cobrar do czar uma reforma política imediata. Realização de uma greve pelos trabalhadores de São Petersburgo que lutavam pela redução da jornada de trabalho e melhores salários. Criação dos sovietes. Conselho de trabalhadores por seus participantes, o que unificou as lutas por melhores condições de trabalho, direito de greve, reforma agrária e levou à criação de uma Assembleia Nacional. Experiência singular que contribuiu para a eclosão da Revolução de 1917. Criação da Duma, instituição que teoricamente deveria funcionar como um parlamento responsável por eliminar os poderes do czar. Controle do czar junto à Duma. Nova
sobrevida do czarismo, por conta das medidas de Nicolau II. Lenin. O que aconteceu em 1905 foi um ensaio geral para a Revolução de 1917, mobilização do povo russo. Pessoal, em primeiro lugar, o que nós temos nesse Domingo Sangrento de 1905? Uma demonstração de autoritarismo. A Rússia, até os dias de hoje, é marcada por um forte autoritarismo. Eu me lembro, gente, isso aí na década de 90, né, se eu não me engano, pouco tempo antes do governo do próprio Putin, de um sequestro que ocorreu num cinema em Moscou, capital da Rússia. E aí, pessoal, como eles terminaram com o sequestro? Entraram atirando. Flávio, mataram inocente? Muitos inocentes. Quando eu trabalho com a Revolução Russa, eu sempre falo, na Rússia, quando se tem uma manifestação, eles atiram primeiro e perguntam depois. Até os dias de hoje. Então, é possível encontrar traços do comportamento deste povo, das autoridades políticas, na história, que chegaram até os dias de hoje. E o Domingo Sangrento de 1905 é um exemplo disso. Essa manifestação ocorrida na Praça de São Petersburgo não continha ninguém armado, não continha ninguém pedindo a derrubada do czar, não continha uma manifestação que visava a tomada do poder. Era uma manifestação, de certo modo, que pedia, basicamente, direitos sociais mais amplos. Direitos sociais como uma boa alimentação, um bom emprego. O povo clamava ao czar uma solução para aquela crise econômica da qual o país vivia. E, meninos, alguém me chamou? O Guilherme está pedindo para você admitir ele aí, que ele não está conseguindo entrar. Tá, deixa eu ver aqui. Esse negócio de admissão é um saco. Deixa eu ver aqui. Eu consegui admitir, blá, blá, blá. Tá, peraí que eu vou. Pessoal, olha só. A gente tem aqui... Tá, assim que eu conseguir, eu admito. Nós temos aqui, né, esse Domingo Sangrento não tem nada a ver com aquela música do YouTube chamada Sunday, Blood Sunday. O Domingo Sangrento, retratado lá pelo Bonovox, né, na música do YouTube, é uma manifestação de luta entre católicos e protestantes na Irlanda. E também ocorreu num domingo, uma explosão que quase matou, inclusive. Voltando aqui, pessoal, nós temos, né, uma situação, né, que, apesar dos manifestantes, muitos dos manifestantes serem mortos, o czar tentou tomar algumas medidas para minimizar a irritação da população. Uma delas foi a criação da Duma. O que seria essa Duma, gente? Duma, Parlamento Russo que transformava o país em uma monarquia constitucional. Parlamento russo que transformava o país em uma monarquia constitucional. Logo, a Rússia, até o século XX, ainda era uma monarquia absolutista, aos moldes da França pré-revolução de 1789, aos moldes da Inglaterra pré-revolução inglesa do século XVII. O poder era concentrado nas mãos do imperador ainda no início do século XX.
Com a criação da Duma, a situação melhorou? Não muito. Assim como o Vladimir Putin faz nos dias de hoje, o imperador Nicolau II fazia com a Duma, manipulava esse parlamento em prol dos seus interesses. E, dentro desse momento revolucionário na Rússia, né, vão se criar os sovietes. O que eram os sovietes? Né? Conselhos de trabalhadores que unificaram as lutas sociais. A luta por uma reforma agrária, pelo direito da greve, para a formação de uma Assembleia Nacional. Então, os sovietes se reuniam nas mais diferentes partes da Rússia. Para quê? Para definir o que eles precisavam, o que eles demandavam, reuniões clandestinas. Porque caso eles fossem pegos pelo governo, seriam presos e poderiam ser até mortos. Vamos continuar aqui, meninos. A gente tem o seguinte, né? A Primeira Guerra e a Revolução de 1917. Ana, lê para nós até principais partidos de oposição ao czar, fazendo favor. A Primeira Guerra e a Revolução de 1917. A Primeira Guerra e a oposição ao czar. Entrada da Rússia na Primeira Guerra Mundial. Assinatura da Tríplice Entente. Ideia de uma guerra curta e possibilidades do conflito render recompensas financeiras e novos territórios atraíam a Rússia para a guerra. Péssimas condições de armamentos, alongamento da guerra e grande número de soldados mortos tornaram a guerra um custo oneroso ao czarismo. Corte de gastos e novas manifestações aos moldes de 1905. Até aqui. Meninos, você pode discordar qualquer tanto de um presidente do seu país, de um governante do seu país, quem quer que ele seja. Pode ser até o Bolsonaro. Bom, entretanto, se esse governante colocar o seu país numa guerra, você esquece as suas divergências com o governo e vai apoiar esperando uma vitória. E em 1914, quando a Rússia declara guerra à Alemanha e entra na Grande Guerra, a população que estava ali, como eu posso dizer, meio que de mal, meio com alguma pirraça, em relação ao czar, vai apoiar a entrada da Rússia no conflito. E, meninos, a Rússia não ganhou a guerra, ela sai antes, já adiantando algo para vocês. Mas caso ela vencesse a guerra, e era isso que o czar esperava, o czar ganharia uma nova força política. Agora, colocar o país numa guerra é um risco, porque se você sair vitorioso, o seu governo sai fortalecido. Agora, se você sair derrotado, as condições para você permanecer no governo são quase que insuportáveis. E as sucessivas derrotas no campo de batalha dos russos para os alemães tornaram a situação do governo do czar, do imperador Nicolau II, insuportáveis. Coisa ali que, em 1905, os revoltosos não tiveram força para tomar o poder e destituir o Nicolau II do governo, em 1917, e principalmente quando as Forças Armadas fizeram isso aqui, e aí não dá para ver direito o que eu estou fazendo, mas cruzaram os braços, o czar não aguentou. E aí ele acaba abdicando. Depois ele foi morto assim, numa situação traumática, né? Já adiantando aqui, ele foi morto, ele foi preso pelos bolsonaros. Depois ele, a esposa e os 4 filhos foram levados para uma sala e todos eles foram fuzilados dentro dessa sala, já em 1918. A família real Romanov, né? Sobrenome da família que governava a Rússia, a família Romanov,
foi ali fuzilada mesmo. Vamos ver aqui, antes dessa situação, né, antes do próprio estouro da Revolução, a gente tem, né, os principais partidos de oposição ao czar. Ana, mais uma vez você para nós, lê para nós até o 3.2, por favor. Principais partidos de oposição ao czar. Partido dos Cadetes. Grupo favorável à implantação de uma democracia burguesa. Defesa da deposição do czar. Montagem de uma nova constituição que garantisse proteção à propriedade privada. O governo deveria ser eleito democraticamente. Partido Comunista. Partido Operário Social Democrata. Organização de um Estado que garantisse a divisão dos bens produzidos por igual, para que no futuro os próprios homens pudessem se organizar de maneira espontânea. Divisão dos comunistas em duas aulas, menchevique e bolchevique. Menchevique, grupo que acreditava que antes do socialismo a Rússia deveria viver uma fase capitalista para fortalecer suas estruturas. Bolchevique, tinham a crença de que era necessário uma revolução que derrubasse o czar e implantasse as primeiras reformas socializantes, oposição ao czarismo e divergência de ideias entre os revolucionários. Bom, lembro a vocês que todos esses partidos, esses grupos que a Ana acabou de ler para nós, eram grupos clandestinos. Na Rússia era proibida a legalização partidária. Desse modo, o que nós encontramos nessa organização partidária são as forças políticas. O chamado Partido dos Cadetes, né, assim chamado, defendia a implantação de uma democracia burguesa, aos moldes do que estava acontecendo na França, aos moldes do que estava acontecendo na Inglaterra. Eles acreditavam que a democracia liberal de cunho burguês traria ali as reformas políticas necessárias para o miserável povo russo. Já o PSDOR, né, assim, a sigla do Partido Social Operário, Partido Democrata Social Operário dos Trabalhadores Russos, abreviado aqui nessa parte que eu coloquei para vocês, acreditava no comunismo. E aí, dentro dessa ala, já tem um partido. Esse partido. Nós temos dois grupos diferentes. Um grupo, que eram os mencheviques, também chamado de russos brancos, defendiam, primeiro, uma revolução burguesa, como aconteceu na França, para depois ocorrer uma revolução socialista. O segundo grupo, que eram os bolcheviques, não defendiam nada de burguês, não. Já era uma revolução comunista, de ideias comunistas direto. E o curioso, a Rússia passa por esses dois quadros. A Rússia, no início de 1917, ela tenta uma revolução liberal que não vai muito para frente, e no final de 1917, os bolcheviques tomam o poder e praticam uma revolução de cunho comunista. Bom, sobre isso nós veremos na próxima aula. Mandarei essa folha hoje para vocês. Deixa eu só interromper o compartilhamento aqui. Pessoal, vamos lá para a chamada. Ademar, Alice, Alice Soares, Alice Soares, Ana Júlia, André, não sem problema. Flávio, Pode falar? ela estava tentando entrar, só que ela falou que não estava conseguindo, que você não admitia ela. Não, porque eu não estava conseguindo achar sala de admissão. Isso é um saco, não, eu entendo aqui. Ok, Alice Vieira está presente aqui. Aí eu vou dar presença. Nesse caso, sim. Ana Júlia, André.
Bruna. Bruna. Débora. Presente. Eduardo. Presente. Frederico. Gabriel. Presente. Giovana. Guilherme. Flávio, aconteceu o que eu te falei, tipo, ele não estava conseguindo ser admitido, mas aí, Não, tipo assim, era pra ele tá aí eu na aula. entendo. Quando isso acontecer, gente, vocês me falem, por favor, tá? Tá bom. Gustavo. Presente. Isaac. Presente. Isaac Sade. Isaac Sade. João Otávio. Presente. João Paulo. Júlia Breder. Júlia. Júlia Faria. Júlia Faria. Júlia Vieira. Larissa. Letícia. Pablo. Ok. Quem Fábio. chamou? Pode falar, João. E eu, é porque meu cachorro tinha entrado dentro de casa aqui, e aí eu tive que tirar ele, aí eu atrasei aqui, foi mal. Ok. Letícia já respondeu, né? Ok. Letícia Lima. Letícia Lima. Ok. Lucas Nunes. Ok. Maria Clara. Maria Eduarda. Maria Eduarda Gomes. Maria Eduarda Gomes que respondeu. Maria Eduarda Garcia. Ok, as duas estão aí. Maria Yasmin. Mariana. Matheus. Pedro Henrique. Sara. E Vitor. Vitor. E para terminar, Vitória. Ok. Gente, feito chamada, terminada a aula sobre a Revolução Russa até aonde eu trabalhei, né? Nós temos aqui os exercícios para 25/2, hoje até às 20h da noite. Pode entregar pelo WhatsApp, viu? Pode entregar pelo Zap. É só procurar o meu número lá no grupo da sala de vocês e me enviar, tá bom? Então, dado estes recados, né, de final de aula, nós temos 1 minuto de aula ainda, mas já feita a chamada, já dado o conteúdo, pode mandar digitado no computador? Pode sim, pode mandar em arquivo, né, que você quer dizer, né, Lucas? Pode sim. Pode ficar à vontade nesse sentido, tá bom? Então, mas de preferência não, pelo Zap, porque para mim é mais fácil de olhar, né? Eu só tenho a turma de vocês, então me mandando ali pelo Zap, eu registro tudo direitinho e nós vida que segue.
Olha só, gente, só uma última coisa, um último recado para eu terminar aqui. Eu coloco a sala de espera por conta de um pedido da direção, tá bom? A minha vontade mesmo era de desabilitar a sala de espera, mas como é pedido da direção, aí a gente tem que colocar. E às vezes dá esse problema. A gente tenta colocar o aluno e ele não entra. Mas vamos ver isso aí, resolvendo.